Eu noto, senhor presidente, com profunda preocupação e com uma ponta também de desgosto, que o sentimento da intolerância tem sido um dos mais cultivados no Brasil nos últimos tempos. Intolerância que muitas e muitas vezes descamba para a violência pura e simples. A intolerância está presente no debate político. Quando alguém critica o governo atual, é imediatamente taxado de inimigo da pátria, daquele que não quer o progresso do país, que não quer o bem do povo. A violência das ruas é, de alguma forma, até glamourizada, não apenas tolerada. O que se viu, o que se vê diariamente no noticiário da televisão e que já está incorporada à vida das grandes cidades, são movimentos reivindicatórios que descamam para a violência ou movimentos violentos que procuram trazer para si a cobertura da reivindicação. O presidente Lula, ainda há poucos dias, disse, olha, no meu tempo eu reivindicava sem precisar cobrir a cara. Eu não precisava me mascarar para reivindicar. E, de fato, uma reivindicação legítima, justa, correta, que se inscreva nos marcos do regime democrático, não exige que a pessoa se tampe a cara. Quem tampa a cara é porque vai efetivamente para o confronto com as forças da ordem, com a polícia militar, depredar patrimônio público, patrimônio privado, para, dessa forma, manifestar o seu inconformismo, sabe-se lá com o quê. Até mesmo nas universidades, duas universidades públicas de São Paulo, Unicamp e USP, tiveram suas reitorias invadidas por brucutus armados de porretes, uma a pretexto de exigir a eleição direta do reitor, na USP, e outra para exigir que a polícia militar não interviesse na prevenção de crimes que são cometidos no interior do campus. Recentemente, um rapaz na Unicamp foi linchado no curso de uma das festas de embalo que são produzidas periodicamente, reunindo 3, 4 mil pessoas, onde acontece de tudo, mas de tudo mesmo. E os reitores, com receio de enfrentar a situação, e muitas vezes tendo a compreensão equivocada do Poder Judiciário de que invasão de reitoria é uma forma legítima de reivindicação, não punem, recuam, temem. Esses black blocs cometem atos de violência absolutamente inaceitáveis. Até o movimento Passe Livre, que durante certo tempo foi mostrado como uma coisa do bem, não hesita em interromper avenidas, como recentemente, ainda ontem, na Avenida do Boi-Mirim, uma das mais movimentadas de São Paulo, para, a pretexto de reivindicar melhoria de transporte, infernizar a vida de milhares e milhares de trabalhadores que passam por essa rua congestionada para se dirigir ao trabalho ou para voltar para casa. É o exercício arbitrário das próprias razões. E, agora, um fato rumoroso foi a depredação de um laboratório de pesquisas promovido por ativistas da causa da defesa dos animais, com apoio logístico e paramilitar dos black blocs, para interromper pesquisas que estavam sendo realizadas nesse laboratório situado em São Roque, no estado de São Paulo. É bom que se diga que a manifestação de defesa dos animais teve como objeto apenas os beagles, bichos fofos, os ratos, os camundongos, esses não, mas bicho bonitinho, que estava sendo utilizado para pesquisa de desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas humanas e que só podem ser testados quanto à sua eficácia ou contra a sua não nocividade em animais. Essas pesquisas foram interrompidas, dados acumulados ao longo de muito tempo de dedicação e de estudo foram destruídos quando destruíram os computadores a pretexto de resgatar os animais. Eu não quero, senhor presidente, aqui entrar na discussão sobre a legitimidade ou não
da pesquisa com animais. Apenas afirmo que é uma prática corrente no mundo todo. No mundo todo. Porque se não puder testar em animais, o que se vai fazer? Vai testar em seres humanos? Alguns medicamentos são, inclusive, objeto de pesquisas clínicas em seres humanos, mediante observação de protocolos rigorosos. Os mesmos protocolos rigorosos que devem ser observados quando se realiza pesquisas com animais. Existem instituições que velam por isso. Existe o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Existem órgãos que têm regras, esses órgãos têm regras claras, sancionadas pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E regras que, caso sejam descumpridas, provocam, ensejam penalidades e penalidades rigorosas. Se há suspeita de que um determinado laboratório esteja infringindo essas regras, existe o caminho da lei, o recurso ao Ministério Público, mas o recurso de entrar quebrando tudo, destruindo tudo, é absolutamente inaceitável, senhor presidente. E, infelizmente, esse tipo de procedimento de quebrar tudo quando se concorda com determinada posição, com uma determinada postura municipal, com uma determinada lei ou uma política pública, e, infelizmente, vai se tornando prática corrente no nosso país. Eu quero citar o secretário, já que falei da SBPC, o secretário dessa entidade respeitabilíssima, o médico Marcelo Marcos Morales, que é o coordenador do Conselho de Experimentação Animal. Ele lamenta que anos de estudo voltados para a busca de medicamentos de combate ao câncer, às dores e inflamações tenham sido desperdiçados em vão pelos ativistas. Os ativistas dizem que faltou diálogo, mas quando falta o diálogo, existem instâncias legais para se recorrer. Existe, como disse o Ministério Público, existe o Poder Judiciário, mas entrar quebrando tudo. Ao entrar quebrando tudo, destruíram inclusive documentos que poderiam ser utilizados para se comprovar eventual prática de maus tratos aos animais. Então todos perderam. Perde o laboratório, que segundo informações que tenho, por uma das coordenadoras do movimento, que diz que o Laboratório Royal praticava maus tratos, mas que a alegação essa que é negada pelo laboratório, não é? Perde a ciência brasileira e perde inclusive os ativistas de boa-fé que se veem destituídos da eventual prova de ilícitos cometidos no âmbito desse laboratório. A forma utilizada só revela o desconhecimento, a brutalidade, o obscurantismo, contrário à ciência, contrário a formas civilizadas de convivência humana. E a professora Helena Nader, que é a presidente da SBPC, afirma que o Laboratório Royal é uma organização não governamental altamente qualificada e credenciada para desenvolver pesquisas para o incremento da inovação nacional. E esse mesmo laboratório, segundo a doutora Helena Nader, já realizou pesquisas que contribuíram para a criação de medicamentos e biofármacos para a indústria farmacêutica nacional, avalizados pela Anvisa. Mas eu não estou aqui para defender o laboratório, eu estou aqui para condenar uma forma de intervenção brutal, obscurantista e que merece e deve ser punida com todo o rigor, assim como todas essas manifestações que cada vez mais vêm toldando o clima de convivência democrática e civilizada entre os brasileiros. Ouço Vossa Excelência com todo o prazer, senador Paulo Gavin. Senador Luiz, eu quero parabenizar Vossa Excelência por abordar este assunto na tarde de hoje. O Brasil, nós estamos vivendo um período de
da mais absoluta insegurança, onde a democracia está sendo agredida todos os dias com as manifestações onde há a presença de desordeiros. E eu acho que nós não avançamos. A democracia ela não se torna madura e confiável da forma que estão acontecendo os protestos nas ruas do Brasil. O outro tema importante é a questão do laboratório. Eu vi, assisti as imagens, achei uma brutalidade imensa. Ora, não dá para se misturar ciência com ideologia. Não pode. Todos esses produtos, esses medicamentos, essas drogas produzidas em laboratórios, têm as fases de estudos. Quando ciência se misturou com ideologia, cientistas foram condenados à fogueira ou a campos de concentração. A história aponta isso. Não podemos cometer a mesma falha, repetir os erros. Então, um produto, para chegar nas prateleiras da farmácia ou das farmácias, ele passa por várias fases. E uma das fases é o teste em animais. Não dá para se fazer uma experiência in vitro e pular as outras fases e chegar na última fase, que é o uso humano. Por isso é que existem os biotérios, todos os laboratórios de pesquisa nas universidades importantes. Então, essas fases nós não podemos abolir na pesquisa científica. Eu acho uma estupidez, acho uma falta de conhecimento dos fatos, e isso coloca em risco laboratórios sérios, pesquisas sérias, inclusive nesse mesmo laboratório, que nós sabemos que uma pesquisa dessa leva anos e anos para se avançar 1 milímetro. Tudo isso jogado fora. Tudo isso foi jogado fora por mais absoluta brutalidade e desconhecimento do funcionamento, da funcionalidade da ciência. Eu lamento profundamente e reitero o meu apoio às suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço o seu aparte, meu caro colega. Sinto, como o senhor e como sei que a unanimidade dos senadores dessa casa, preocupação com este ovo da serpente, do autoritarismo, de métodos de ação política que lembram muito o nazismo, não é? E que precisam ser banidos e punidos com muita severidade. Ouço a campanha de Vossa Excelência. Imagine, Vossa Excelência, imagine o Senado, se eu, ao ouvir a campainha, que me lembra a observância do tempo destinado ao orador, eu passasse a arrebentar aqui o microfone, fosse aí para sua mesa para arrancar os fios da campainha. Imagine, Vossa Excelência, se eu aqui me fantasiasse de black bloc e quisesse, no uso da violência física, me insurgir contra as regras de convivência que todos nós aqui, senadores, somos obrigados a respeitar. Muito obrigado. Senador... Opa! Temos aí um post-scriptum da senadora, se Vossa Excelência me permite, senadora. Sem dúvida, sem antes agradecer, e é bom que o representante de São Paulo está aqui, estamos recebendo a visita dos alunos, as alunas da Escola Renascença de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Senado. Inclusive temos o senador Aloysio Nunes. Eu agradeço ao Senado, agradeço ao presidente, ao presidente. Que o tema é da maior importância que Vossa Excelência aborda e tem uma parte... Agradecer ao senador Jorge Viana, presidente da sessão. Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu li com muito bom grado declarações contundentes do ex-presidente Lula a respeito desse assunto, dizendo que ele, ao longo da vida dele como sindicalista, nunca precisou esconder o rosto. Verdade. Porque a identidade dele é exatamente aquilo, a confirmação da autenticidade, da coragem para o enfrentamento. E nós sabemos quanto ele lutou. E aí é contraditório, senador, quando esses mesmos grupos querem que a gente vote aberto aqui. Ora, voto aberto é mostrar a cara. Então é contraditório que se ponha uma máscara para exigir que os senadores votem aberto. Então tem uma contradição, eu diria, no mérito. Então, nós vamos, a despeito disso, tomar uma decisão sobre voto aberto ou secreto. Agora, também não há, digamos, coerência entre tapar o rosto e defender a democracia. Verdade. A democracia, por si só, é e deve ser transparente, com responsabilidade, e as pessoas têm que assumir os seus atos com coragem. Porque se esconder sobre uma máscara é um ato de covardia.
no meu entendimento, todos os protestos são bem-vindos, sempre que dentro da ordem. E o que tem acontecido é que esses radicais, essas pessoas que agem simplesmente estimulados e inspirados por violência, violência pela violência. Violência pela violência. Violência pela violência, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo de fazer. Está assustando a classe média, está assustando as pessoas de bem, as pessoas da paz, que querem protestar, que querem se manifestar. Como aconteceu aqui, no mês de julho, que o Brasil inteiro se mobilizou, com paz, com serenidade. Aqui no Congresso, na frente, as famílias vinham com as crianças para desenhar a democracia, a abertura, as suas demandas, o passe livre, tantas coisas, tantas demandas, a saúde melhor, tudo isso. Agora, bastou os brucutus entrarem no jogo com a linguagem da violência, acabou. Acabou o movimento dos professores, de todos eles. Então, eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar, vou lhe dizer sinceramente, tenho feito algumas críticas ao presidente Lula sobre a questão política de antecipação da sucessão presidencial, mas queria cumprimentar pela declaração lúcida do presidente, oportuna, necessária, e porque ele tem autoridade moral nesse aspecto de lidar com o povo, com os chamados movimentos sociais, para dar esse recado. Não é preciso e não se deve esconder o rosto quando a gente quer fazer manifestação. Democracia é, sobretudo, o exercício dessa transparência. Parabéns, senador.